Olá, irmãos, a paz de Jesus e o amor de Maria. Hoje, primeiro domingo do tempo quaresmal, nós entramos então aí na quaresma, começamos na quarta-feira de cinzas. E sobre o tempo quaresmal eu tenho um vídeo, né? Vou deixar aqui na descrição para vocês darem uma olhada, quem ainda não assistiu. E também temos no Todo Tempo Quaresmal, a igreja nos lança a proposta, né, da campanha da fraternidade, esse ano com o tema Fraternidade e Fome e o lema Dá-lhes vós mesmos de comer, extraído ali do capítulo 14 do Evangelho segundo São Mateus, versículo 16, quando acontece a multiplicação dos pães, né, um dos episódios da multiplicação dos pães, em que havia uma multidão e Jesus fala que era necessário, né, que os discípulos dessem alimento para eles, né, não dispersem eles, não mandem embora buscar alimento, dá-lhes vós mesmos de comer. E aí eles apresentam 5 pães e 2 peixes e acontece a multiplicação do alimento. E Jesus vem nos fazer esse pedido também, para que nós não fiquemos esperando apenas as atitudes, né, públicas, políticas, mas que nós também possamos ir até o irmão que está necessitando do alimento material, sim, do pão da palavra, mas também do pão material, o que nós podemos fazer pelos nossos irmãos. Ninguém é tão pobre que não pode doar algo, né? Então a igreja vem com essa proposta para nós, para que nós possamos também partilhar. E é um tempo bem propício a isso, porque a gente busca fazer jejum, né? Mas muitas pessoas não sabem o sentido do jejum, o motivo. Às vezes você deixa de comer alguma coisa, mas não reverte esse alimento ou esse valor que você deixou de gastar com o alimento em prol de alguém que necessita. Então é um tempo propício para que nós exercitemos as nossas práticas, né? Oração, jejum e caridade, mas principalmente aí a caridade. A igreja vem nos pedir que tenha um olhar mais atento ao irmão necessitado. E hoje nós vamos partilhar o evangelho, né, do dia, que está também no Evangelho segundo São Mateus, mas no capítulo 4, né, versículos de 1 até o versículo 11. E é um contexto muito interessante que nós vamos ver, né? Que é uma coisa que acontece, nós vamos fazer uma comparação, então, com a outra ocasião que também aconteceu mais ou menos a mesma coisa, né? Em relação aí à tentação. Então, vamos lá. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Ele, porém, respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eu falei que a gente ia comparar com a outra passagem, que a gente vai ver também, a gente já foi lido, né, durante esse ano, o livro do Gênesis, e ao contrário do que aconteceu com Eva, né, ali ela foi tentada, né, por Satanás e caiu em tentação e levou Adão, né, também a cair em tentação. Jesus toma uma atitude contrária, né, a essa. Ele não se rende, ele vence a tentação, né?
no sinal aí também de que Jesus venceu o mundo. A segunda leitura vai desse dia, deste domingo, vai nos lembrar disso, né? Que por um homem o pecado entrou no mundo, mas por outro veio a salvação, Jesus Cristo. Veio vencer todo o pecado, toda a morte. E então Jesus, interessante é o seguinte, que a gente pensa, mas Jesus é Deus, então ele pode tudo. Mas nós vamos ver que Jesus foi ao deserto e ficou 40 dias e 40 noites em jejum e fala que ao final ele teve fome. O que quer nos dizer isso aí? Que Jesus estava na sua forma humana, ele não estava usando da sua divindade para estar em jejum. Ele foi na sua forma humana. Então ele vai nos dizer o que é possível, né? É possível vencer a tentação, nós humanos, porque de nada adiantaria Jesus em toda a sua divindade fazer isso para nós, como nós não somos, né? Não temos essa divindade de Jesus, humano e divino, né? Jesus tem essa dualidade de humanidade e divindade. Então para nós seria impossível vencer a tentação, mas ele vem nos mostrar que é possível. E ele vai, mesmo com fome, né? O tentador vai até ele, fala com ele, olha, você pode transformar essas pedras em pão, o que você disser pode acontecer. Mas ele fala, né, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É a gente acreditar na palavra de Deus. A palavra é alimento e vida para nós, é a oração. Então a gente vem nessa pedra, né, desse tríduo aí, da quaresma que a gente vive, como eu falei, né, oração, caridade e jejum. Esse primeiro domingo vem bater forte aí na questão do jejum, né, vencer a tentação por meio do jejum. E a gente vem também vindo a oração, porque a palavra de Deus nos leva a orar, a meditar. Então, as nossas respostas, né, as respostas das nossas orações, vêm muito da palavra de Deus. Quando a gente busca alguma situação, né, está buscando uma resposta, Deus nos fala através da sua palavra. Então nós temos que ter essa intimidade com a palavra. Vocês vão ver que aqui a gente olha que o demônio, o tentador, ele conhecia a palavra, ele conhece a palavra, ele vai citando, tentando convencer Jesus através da própria palavra de Deus. Então pensem, se ele conhece, nós temos que conhecer também. Nós temos que conhecer muito mais para não termos base da nossa vida na palavra, porque a palavra de Deus é verdade e vida. Então o que Deus nos prometeu, o que Jesus nos prometeu, há de se cumprir. Então, e depois ele vai mostrar para Jesus, né, falar para Jesus, lança-te daqui abaixo, porque os anjos vão te segurar. Né? Aí você tentará Deus, Jesus vai falar, não tentarás o Senhor teu Deus. Às vezes a gente fica, né, meu Deus, se não acontecer isso comigo eu não faço aquilo, tentando chantagear, né? Mas a gente vai ver que com Deus não é isso. O que acontece em nossa vida tem que ser conforme o querer de Deus. Nós temos que nos despojar nas mãos do Senhor e deixar que a vontade dele se cumpra em nós, mesmo diante das dificuldades, como a gente está vendo aqui da tentação, né? Vai ter sim, o diabo vai vir, vai nos tentar, as dificuldades vão aparecer também nas provações, mas nós temos que estar firmes na fé. A gente não pode deixar nossa fé se abalar, a gente não pode questionar a Deus, né? Será que Deus existe? Será mesmo, com tanta coisa ruim que está acontecendo na minha vida, cadê Deus? Onde é que Ele está? Não podemos fazer isso. Temos que ter a plena confiança de que Ele está ao nosso lado. A palavra fala, não há oração que sobe ao céu sem resposta, sem ser ouvida. No momento certo as coisas vão acontecer. O cristão passa por provações, porque se fosse sempre a vida no mar de rosas, nós não daríamos valor a Deus, aquilo que Deus faz em nossa vida. Então nós temos que passar sim por esse caminho, né? E por fim, então, ele vai mostrar para Jesus, todos os reinos, né, com as suas glórias, e vai falar, né, tudo será teu se prostrares e me adorar. E Jesus já fala logo, um ponto final, afasta-te de mim, porque o único digno de adoração é Deus. Não tem riqueza, né, luxúria, poder que seja mais importante, que tenha valor diante de Deus. Deus é o único digno de adoração. Então nós temos que colocar Deus acima de tudo. Por isso que a gente busca fazer jejum também, né? A gente se abstém de certas coisas, porque a gente vai mostrar
que o material não nos domina, que nós, movidos ali pela oração, movidos pela força que vem de Deus, somos capazes de superar, de dominar as coisas terrenas, as coisas materiais, né? Infelizmente é uma coisa que não acontece com as pessoas que têm um vício, elas são dominadas por esse vício, mas nós temos que buscar, né, vencer essas tentações, vencer os vícios, e colocar Deus acima de tudo, porque quando nós colocamos Deus acima de tudo, nós o adoramos, nós conseguimos vencer todas as coisas. E é viver, gente, é um dia após o outro, a gente cai um dia, mas não pode desanimar. A gente volta, né? A gente tem que vencer, porque Jesus venceu a morte, ele venceu aqui o tentador. E depois de tudo isso que aconteceu, o Satanás foi embora, e quem vieram para servir Jesus? Os anjos. Então ele foi servido, ele foi alimentado. É assim que acontece com a gente. É esse caminho de tentação, de provação. Mas se a gente permanece firme, o nosso sofrimento não dura, né, para sempre. Virá a glória de Deus, virá a graça que a gente busca, virá aquilo que é melhor para nós. E por fim, né, porque nós nos preparamos aqui, também a gente espera, a gente precisa, deseja e precisa de coisas materiais para nos suprir, de graças que a gente busca. Mas o mais importante é nos preparar para a glória do Senhor, para a vida eterna. Isso aí é que nós devemos buscar cada dia em nossa vida, a vida eterna. E com certeza, nenhum sofrimento pelo qual nós passamos aqui é esquecido por Deus. Nada do que a gente sofre, do que a gente passa é esquecido por Deus. Nada de bom que a gente faz também é esquecido por Deus. Então nós temos que buscar viver firmes. Firmes na oração, buscar o nosso jejum, a abstinência daquilo que nós gostamos, né? Ou de mesmo dos vícios. E viver também a caridade, buscar fazer o bem para nos preparar para a volta de Jesus, né, que um dia ele voltará. Esse tempo quaresmal nos prepara para a grande festa da Páscoa, que foi ali, que é, né, para nós católicos, o ponto ápice do ano litúrgico. Foi a morte e ressurreição de Jesus, né, que veio nos dar a vida eterna, que selou a aliança eterna conosco. Então, a nossa vida tem que ser mesmo um período quaresmal sempre, para que a gente, não só nesse tempo, né, de 40 dias, e aí essa palavra vai também nos remeter ao porquê da quaresma, né? Esses 40 dias também é um dos significados, né, da lembrança que a gente faz, os 40 dias que Jesus ficou no deserto. Então, a nossa vida toda tem que ser em preparação para a volta de Jesus, porque nós não sabemos que dia ele voltará, ou se nós iremos ao encontro dele, né, quando iremos. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha, né, sido esclarecedor, e que a gente busque meditar a palavra, que a gente busque conhecer cada vez mais, nossa prática de oração se intensifique a cada dia para que a gente esteja mais íntimo de Jesus, tá? Que a gente possa escutar a voz dele falando conosco, nos acalmando, falando: eu estou aqui, tudo vai passar, a tempestade vai passar, né? E você receberá um dia a glória do Senhor, né? Estará na glória do Senhor. Tá bom? Um grande abraço a todos. Quem ainda não foi à Santa Missa hoje, que possa participar, né? E que a semana seja maravilhosa, bem vivida, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.